pessoal, aqui ele quer que a gente calcule essa integral utilizando 1/3 de Simpson, tá? O método 1/3 de Simpson. E que consiste esse método e por que ele é diferente do método dos trapézios? É porque é o seguinte, nos trapézios, no método dos trapézios, você vai pegar a sua área e aproximar por um somatório de áreas de trapézios. Então é como se você pegasse a sua função, né, e fizesse uma interpolação substituindo-a por uma interpolação linear. Já no método de Simpson, a sua área ela vai ser aproximada por um somatório de áreas de parábolas. Então é como se você tivesse a sua função e aí você fizesse uma interpolação da sua função substituindo-a por uma interpolação quadrática, tá? Então no método dos trapézios você utiliza trapézios, no método de Simpson você utiliza parábolas. Lembra também que nos trapézios aquele h você divide por 2. Já no método de Simpson, o h você divide por 3. Por isso que é 1/3 de Simpson, tá? Isso advém da demonstração que a gente faz para calcular a área dessas parábolas, certo? Outra coisa também. No método dos trapézios, você vai ter essa sequência aqui, ó, 1, 2, 2, 2, 2, 1, onde 1 e 1 são as bases do trapézio dos extremos, e no método dos Simpson, no texto de Simpson, em vez de você ter essa sequência 1, 2, 2, 2, 1, você vai ter a sequência 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2 até chegar no 1. Ou seja, as parábolas, digamos assim, que estão nos extremos vai ser 1 e as que estão entre vai ser 4, 2, 4, 2, 4, 2, o ramo da parábola que está entre uma e outra, beleza? Outra coisa que a gente sabe é o seguinte, ó, quando você utiliza Simpson e você vai calcular o h, esse h, pessoal, ele vai ser calculado para números pares. Então o h ele vai ser xn menos x0 dividido por n, onde n é um número par. Isso porque quando a gente vai utilizar o método de Simpson, a gente vai pegar dois intervalos consecutivos para justamente ter a minha parábola, tá? Quando eu fizer essa minha aproximação da área. Então a gente pega esse n aqui, ó, sendo par. Quando você estava nos trapézios, esse n, que é você calculava o h, que era xn menos x0 dividido por n, era um número qualquer, beleza? Então, atenta a isso. Bom, então, pelo método dos Simpsons, seria o seguinte, ó. Seria h sobre 3, 1/3 de Simpson, né? Por isso que tem h sobre 3, f de x0, 4f de x1, 2f de x2 e assim por diante. Ou seja, os termos ímpares que tiver índice ímpar, x1, x3, etc., você vai ter o coeficiente 4. Os termos pares que tiver índice par, por exemplo, f de x2, f de x4, etc., você vai ter o coeficiente 2. E assim você vai ter uma sequência alternando-se entre 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, até chegar em 1, que f de x0 e f de x são os extremos, beleza? E o seu h é xn menos x0 dividido por n, desse n aqui ele tem que ser par, ok? Então dá uma pausa no vídeo, tenta resolver. Se você não conseguir, volta para cá. Bom, então aqui sendo o meu x0, x1 e x2, então a gente ficaria aqui, ó, com 1,2 menos 1 dividido por 2, beleza? Isso aqui dá 0,2 dividido por 2, que é 0,1. Ok. Então, a integral do ln de x dx definida nos extremos 1,2 a 1, ela vai ser aproximadamente que h sobre 3, tá? De f de 1 mais 4f de 1,1 mais f de 1,2. Beleza? Isso aqui vai ser igual a 0,1 sobre 3, f de 1 é 0, 4 vezes f de 1,1 é 0,095, mais f de 2, que é 0,182. Fazendo essas contas aqui, a gente chega no valor aproximado aqui de 0,0187 unidades de área. Beleza? Então a gente fica aí com a nossa letra B de bola.